Salve pessoal, tudo certo? O tema de hoje é o Plebiscito Popular 2025. Recentemente eu fiz um vídeo simplesmente destacando essa decisão política dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, de reorganizar uma consulta popular debatendo 3 temas importantes para a maioria do povo brasileiro. E eu fiquei muito feliz com isso. Fiz um vídeo meio que de corrida, assim, mais para destacar a importância e parabenizar quem organizou, quem tomou essa decisão. E hoje a ideia é aprofundar mais o tema, tratando inclusive da questão do que representa a redução da carga horária de trabalho e tal, para a gente poder também usar, junto com as mobilizações que estão acontecendo, a gente poder ajudar de alguma forma na formação política, quem sabe utilizando os vídeos para formar os quadros que estão fazendo os debates por aí, no Brasil afora. Esse pode ser um momento muito importante para a esquerda, se a gente souber entender o que está acontecendo, o que pode ser, o que a gente pode fazer com esse instrumento. Por isso que eu saudei tanto isso, né? Isso pode representar uma ruptura com uma postura apática já dos movimentos sociais, da gente meio que de cabeça para baixo. Se vocês acompanham o canal aqui, vocês viram vídeos que eu já analisei a crise da esquerda, a questão do papel dos movimentos sociais, e alguns apontamentos eu tenho feito para dizer que a gente tem que voltar de novo a um enfrentamento político, a disputa de ideias, né? Voltar, como eu digo, a ganhar corações e mentes para um projeto mais avançado. Inclusive eu digo que o nosso problema é não ter um projeto claro, né? Desde quando a gente perdeu o referencial do Bloco Socialista, a esquerda desde então começou a passar com uma crise de identidade. Isso aqui pode representar, o plebiscito pode ser grande nisso, porque o que é o plebiscito, né? O plebiscito, no geral, é uma forma de consulta que pode ser organizada pelo governo, mas não, nesse ponto é uma consulta organizada pelos próprios setores populares a partir dos interesses dos setores populares. Então esse plebiscito, inclusive, representa uma forma de como a gente pode organizar a sociedade a partir dos nossos interesses, a partir das pessoas que a gente representa. É o próprio povo organizando a sua agenda política para pressionar Congresso, pressionar governo, apoiando, porque isso é uma forma também de mostrar que o governo, hoje o governo Lula, tem um respaldo na sociedade. Eu acho que isso também é um elemento importante, que rompe com aquela lógica de ficar cobrando do governo Lula. Muitos segmentos ficam dizendo por que o Lula não rompe, por que o Lula não faz isso, e a gente ficava meio paradinho. Acho que agora não. A esquerda começa de novo a se reencontrar na sua essência, que é o quê? O enfrentamento político, a militância política e a apresentação de um projeto. Então o plebiscito é isso. Ele representa então um momento importante para os movimentos sociais, e isso é interessante para a gente romper com essa lógica de ficar quieto, calmo demais e deixar as ruas, deixar o espaço social apenas para a direita. Isto é muito importante. Então o plebiscito vai ter 3 perguntas. Uma é sobre se a pessoa é favorável à escala 6x1, para aqueles que querem adotar essa escala, e também sobre o fim da jornada de trabalho, sobre a redução da jornada de trabalho, melhor dizendo, sem redução salarial. Então essas duas meio que se concentram num tema, que é a questão da carga horária de trabalho, da redução da jornada de trabalho, como um benefício importante para os trabalhadores. A outra pergunta envolve taxar quem ganha mais de 50 mil, que esses que ganham acima de 50 mil por mês comecem a pagar imposto de renda, e quem ganha até 5 fique totalmente isento. Então essas são 2 pautas importantes, né? São 3 perguntas, mas 2 pautas importantes, que tem a ver com os trabalhadores. Mas antes de aprofundar cada um dos temas, é bom destacar um elemento também que eu achei importante, que é o formato do plebiscito. Ele é um formato híbrido. Ele vai ter a participação presencial, mas também vai ter uma plataforma digital, ou seja, a gente também estava incorporando esses elementos que a gente meio que deixava de lado e são importantes. Nós vamos continuar fazendo mobilizações, e isso é importante, nas praças, nas escolas, na universidade, no sindicato, nas associações de moradores podemos fazer, por que não? Voltar de novo às associações de moradores, porque tem um contato direto com a população lá no seu dia a dia, voltar a ter esse papel político. Mas além de fazer isso, nesses espaços que tradicionalmente a gente usava, né? Vamos voltar a usar, também usar
a questão das plataformas digitais. Esse elemento é um elemento importante. Mostra que a gente está ampliando a nossa capacidade de atuação, e isso a gente tem que saudar. Então, a importância de entender a questão da redução da carga horária de trabalho com a questão do fim da escala 6x1 é importante porque, se tu avaliar hoje como é que é hoje a jornada de trabalho, como é a vida da maioria da população, a pessoa começa a trabalhar segunda-feira e dependendo da região do país, ela para chegar, não são só as 8 horas, né? Nós temos que fazer esse debate, porque isso dialoga com a vida real das pessoas. A pessoa ela não trabalha 8 horas direto, porque ela tem que acordar 3 horas antes, às vezes só o ônibus, só o trem, só o percurso até o trabalho são 2, 3, 4, tem lugares que são 4 horas. Então, vejam bem, a pessoa que sai às 5 da manhã e volta às 10 da noite, às 9 da noite, 10 da noite, que convívio ela tem com a sua família? Nenhum. E o esgotamento? E o esgotamento físico e mental. Porque isso tem tido acidentes de trabalho, as pessoas estão com depressão. Então, não é só um físico, é também mental. E isso tem estudos que comprovam aí que existe hoje mais ou menos 20% da população brasileira está com ansiedade e depressão. Isso não pode ser tratado como uma questão individual. Isso é coletivo. A sociedade está adoecendo. A sociedade capitalista está adoecendo as pessoas. Isso que esse debate para mim é muito importante da gente voltar a travar esse debate. Esse modelo, principalmente tu pega aí comércio, serviços, assim, aqui em Porto Alegre, para vocês terem uma noção, se descobriu que existe uma escala 10x1. Não é só 6x1, tem a 10x1, gente. Isso é assustador, a pessoa trabalha 10 dias para descansar um. Que vida essa pessoa vai ter? E mais, outro elemento importante que todo mundo aqui falam aí esses segmentos conservadores, da pessoa construir seu futuro e transformar a sua vida, como é que ela vai estudar? Primeiro que eu não falo, além da condição física, mas que tempo ela vai ter para estudar? Não tem como. Então essas falácias que hoje se propagam por aí, que você consegue, você transforma a sua vida, essa ladainha a gente tem que combater ela de forma tranquila. Então, a redução da carga horária de trabalho tem um outro elemento também que é um elemento importante, que o que representa isso para incorporar novamente a mão de obra que hoje está desempregada. A redução da carga horária de trabalho vai abrir novos postos de trabalho para completar aquela outra parte que precisa da carga horária. Então nós podemos fazer, se nós trabalhamos 8 horas, se nós começamos a trabalhar 6, nós podemos fazer em 2 turnos e contratar outra pessoa. Então, assim, objetivamente, a redução da carga horária de trabalho ajuda a que mais pessoas entrem no mercado de trabalho. Então, assim, trabalhar menos para ter uma vida digna, para que também mais pessoas possam trabalhar para ter uma vida digna. Esse debate que a gente tem que ter tranquilidade para fazer. A esquerda não perdeu relevância política, gente. Isso é uma crise momentânea que nós temos que, de novo, reagir e voltar a fazer o debate. E isso é um bom... Essa postura de construir esse plebiscito, para mim, é muito importante. Eu tenho visto ela de uma forma muito interessante. Então, o que são benefícios então, que a gente pode destacar? Um bem-estar individual, mas também um bem-estar coletivo, porque mais pessoas vão trabalhar. Mais tempo para a família, para o lazer, para os estudos. A pessoa vai poder reorganizar a sua vida e ter um planejamento de vida, coisa que hoje o sistema não é o sistema hoje. E esse é um bom debate também para a gente pegar a direita, que diz que defende a família. Qual família que eles defendem? Família burguesa, que o cara tem grana e recebe dinheiro tranquilo lá da exploração do trabalho alheio e tem tempo para ficar com a sua família. Claro, esse tem, beleza. Agora, a maioria do trabalhador não tem. Então, assim, que família esses caras defendem? Vamos lá, vamos fazer esse debate. Não precisamos ter medo disso. Por isso que eu digo, a gente tem condições de trabalhar esse debate num outro nível. A gente só tem que, de novo, voltar a se mobilizar e se organizar e fazer formação política. Então, a melhorar a saúde mental, como eu falei, a redução do estresse, maior satisfação com a vida, como um ser humano. Essa lógica a gente tem que voltar a ter, de ter condições da pessoa, o progresso da humanidade tem que servir para que a gente vive melhor, gente. Não podemos estar vinculado à lógica do capital de simplesmente explorar. Isso é o caminho
da sociedade que a gente defende, que é a sociedade socialista. A gente de novo tem que se reconectar com isso. Por óbvio que resistências existem, gente, né? Óbvio, né? O setor empresarial, o setor econômico, financeiro, a classe dominante no geral é contra isso desde que o mundo é mundo. E sempre diz que nunca vai ter como reduzir a carga horária de trabalho. Mesmo quando eram 18, 20 horas, eles diziam que o sistema ia quebrar e era impossível. A vida e a história mostrou que é possível sim. Vários países já têm, inclusive, carga horária menor. Só que esse povo, embora seja uma menor quantidade de pessoas, eles têm muito poder político. E eles têm poder sobre o Congresso Nacional. Então, para além da extrema-direita estar em maioria no parlamento, a classe dominante tem muito poder, poder cultural, poder político, inclusive sobre o Congresso. Isso a gente tem que de novo então travar esse debate e se mobilizar para combater e extrair desse movimento político um grande apoio. Vai ser uma forma de credenciar e dar uma estrutura para os parlamentares que estão no Congresso Nacional e para o governo para pressionar, para fazer essa questão da cobrança de quem ganha acima de 50 mil, para aumentar a isenção para quem ganha 5 mil reais, até 5 mil. Então são importantes para a gente fazer. Aí nisso eu já falo nessa questão da justiça fiscal. Isso é uma coisa assim óbvia e essa contradição quem ele tem que explicar são eles, porque eles vão ter que dizer que a pessoa não pode ser isenta até 5 mil, que um professor que ganha 3 mil reais, que um técnico de enfermagem que ganha 3 mil reais tem que pagar imposto e quem tem ações do banco ganha milhões não vai poder pagar, não precisa pagar. Vejam, esse é o problema deles e nós temos que jogar no colo deles isso. Isso não está na nossa conta isso. Esse debate é importante, então essa é uma distorção perversa. Quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais. Essa lógica a gente tem que fazer esse debate é muito importante. Estava pesquisando mais ou menos para saber, dava em torno de 26, 27% de pessoas da população economicamente ativa que ganha mais de 50 mil. Não tá, cara, é isso? Não, 27%. Vamos taxar essa galera, sim, senhor. Olha, esse ônus de defender essa manutenção de como estão as coisas é deles. A gente tem que fazer esse debate. Mas, claro, a gente tem que ter muita mobilização nesse processo, gente. Então, assim, vai ter a mobilização, a votação presencial, e nós temos que fazer debate nas escolas. Eu me lembro que na época que eu estava no colégio, no Julinho, e nós, a questão contra a ALCA, nós fizemos plebiscito, foi muito interessante, foi uma coisa muito bacana, onde ajudou a mobilizar, formar quadros, e isso é um contato com o povo de novo que a gente tem que fazer. Então a gente tem que fazer com que esses espaços, a associação de moradores é um elemento importante também que pode fazer, os sindicatos de novo voltar a fazer esse debate. O movimento estudantil não se fala, né, que também tem um potencial importante. Então nós temos que de novo voltar a fazer essas mobilizações de forma presencial, mas também digital. E ainda não saiu o site, mas vai sair. A gente tem que. Eu vou estar aqui, o canal vai estar disponível. Quem quiser deixar alguma informação importante, deixa aqui inscrito aqui nos comentários no vídeo. E já aproveito para dizer o seguinte, gente: se inscreva no canal. A gente precisa fortalecer os canais de esquerda. A galera, nós temos que de novo voltar a fazer o enfrentamento. E os canais, essa mídia alternativa que a gente chama, tem que ser fortalecido por todos nós. A maioria das pessoas que assistem o vídeo não se inscreve. Ajuda a consolidar o canal. Tu está vendo para que ele serve, qual é a ideia do canal, a questão política. Então é o seguinte, se tu concorda com essas ideias, aperta ali, te inscrever para receber as notificações, porque eu vou continuar trazendo informações, vou continuar fazendo o papel de formação, mas também de informação. Então, um outro elemento que tem a ver com isso são as mobilizações de conscientização, os multirões, como eles chamam, né? Os organizadores chamam de multirões de conscientização. Muito interessante, achei isso, para fazer debate político durante e depois da votação, do que representa, qual é que é. Esse esforço que eu estou fazendo aqui, de explicar a questão da escala 6x1, da redução da carga horária de trabalho, o que isso representa. Outra informação também importante é que a partir maior de 16 anos vai poder votar. Então isso é um outro elemento. Caminhando para o final, o que
eu ia dizer o que representa, né? Mas não é, né? O que pode representar? O que pode representar? Pode representar, sim, um fortalecimento de um governo de esquerda. Porque nada mais nada menos que o resultado desse processo, dessa consulta, é abastecer os nossos parlamentares e também o governo de que existe uma gama importante da sociedade que apoia essas políticas. Isso vai dar uma musculatura que o governo precisa ter para enfrentar um Congresso que hoje é maioria reacionária. Mas mais que isso, também pode consolidar lideranças desse processo político. Nós temos que voltar de novo a consolidar novos quadros para disputar depois políticas, para construir sindicatos, movimentos políticos, para ter as nossas referências políticas. Isso também é importante. Uma outra situação que para mim é fundamental é o reencontro com o povo. A população tem que de novo entender qual é o nosso papel. Estão demonizando a esquerda. Não é bem assim. Vamos mostrar que nosso projeto é muito melhor, é mais inclusivo, de incluir mais pessoas. Porque o que diz e algumas pessoas têm dito isso e há uma razão nisso, que dizem que a direita não vive só de fake news. Eles explicam que o sistema não pode acolher todo mundo. Não tem lugar para todo mundo no sistema capitalista. E isso é verdade. E aí, o que eles dizem? Então é cada um por si, então vamos lá, tu tem que fazer o teu caminho. E, e isso soa muito bem para as pessoas, porque infelizmente soa bem no sentido de que verídico. Realmente, olha aí, o sistema tem pouco dinheiro, eu tenho que trabalhar, então eu tenho que. O meu vizinho é meu inimigo. Então a lógica deles é essa, e tem lógica dentro do sistema capitalista. O que nós podemos fazer, isso pode ser um contraponto à lógica capitalista. Por isso que eu digo que não é só a questão específica de medidas específicas para fortalecer o governo, para fortalecer políticos, para fortalecer os movimentos sociais. É também a gente dar uma conotação de que isso representa uma outra forma, um contraponto ao capitalismo. Porque nós podemos sim construir uma sociedade que mais pessoas possam trabalhar. Só reduzir a carga horária de trabalho. Nós podemos sim ter mais recursos para saúde, para investimentos, basta que taxem os ricos. Esse debate nós temos que fazer e temos condições de fazer. Porque a democracia liberal ela está falindo, gente. E essa democracia liberal é a democracia deles e nós temos que ter um contraponto ou que colocar no lugar. Essa é a grande questão. Voltar de novo a ter um projeto político. Já falei aqui algumas vezes e digo que é o que nos falta. E de novo recriar um horizonte de transformação. Eu tenho visto no Instagram o pessoal postando os vídeos deles mobilizando, deles fazendo conscientização, entregando panfletos. Gente, isso é a nossa história. Isso é muito legal. Nós estamos voltando. Tu vê a galera de novo com orgulho, sabendo que o seu pensamento tem relevância para a sociedade, que pode mudar a vida das pessoas. Então esse processo de novo pode ser fundamental para nós nos reencontrarmos a partir dos nossos projetos e nos reconectarmos com o povão. Então a ideia é essa, gente. Vamos buscar as informações, acompanha o canal, volto a dizer, te inscreve no canal, manda esse vídeo para as pessoas, com teus companheiros, tuas companheiras, divulguem isso, porque ajuda a consolidar o canal e para a gente possa divulgar essas ideias. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre isso. Se vocês quiserem deixar comentários do que vocês querem saber mais sobre a escala 6x1, ou da redução da carga horária de trabalho, ou da questão da taxação dos ricos, ou outros temas também, gente, porque isso ajuda a fazer com que o canal gire mais e tal, isso é importante também. A gente tem que saber fazer a luta de ideias aqui no YouTube. Eu estou tentando, estou fazendo os vídeos, estou tentando ajudar, e vocês podem ajudar se inscrevendo no canal e divulgando o canal A Questão Política. Certo, pessoal? Até a próxima e boa luta a todos e todas que estão no plebiscito popular. Forte abraço.